Queridos irmãos, graça e paz. Hoje nós começamos o capítulo 3 da carta de Tiago. E eu vou ler até o versículo 5. Então, vamos começar. Tiago, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1, onde o apóstolo diz: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Vamos parar aqui um pouquinho. Tiago já nos ensinou duas características do crente maduro. Primeiro, o crente maduro é paciente na tribulação. Isso ele nos ensinou no capítulo 1. Ele é maduro, paciente na tribulação e pratica a verdade, no capítulo 2. Então, capítulo 1 é paciente na tribulação. Capítulo 2, pratica a verdade. Agora, entrando no capítulo 3, ele vai ensinar a terceira característica do crente maduro. Ele tem poder de controle sobre a sua língua. Os cristãos para os quais Tiago estava escrevendo, vamos ver quem eram eles. Eram as 12 tribos que se encontravam na dispersão. Então, esses cristãos, eles estavam tendo sérios problemas com suas línguas. E Tiago já havia avisado no capítulo 1, no versículo 19, quando ele diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O poder da expressão oral é, meus irmãos, uma das grandes maravilhas que Deus deu ao homem. É uma riqueza tão grande a expressão oral. Com a língua, nós podemos louvar, nós podemos orar, pregar a palavra e trazer os perdidos para Deus. E isso é um tremendo privilégio. Mas, com a mesma língua, podemos mentir, arruinar reputações, quebrar corações, causar confusões. A habilidade de dizer palavras é a habilidade de influenciar pessoas e exercer trabalhos, e nós usamos isso tudo com muita facilidade. Para nos ensinar a importância do controle da fala e as consequências das nossas palavras, Tiago nos dá aqui, no capítulo 3, 6 exemplos como figuras da língua. Primeiro, aqui ele fala do freio e do leme, do fogo, do animal venenoso, da fonte e da figueira.
Vamos contar? Freio, leme, fogo, animal venenoso, fonte e figueira. Se nós colocarmos essas 6 figuras em 3 classificações, nós veremos os 3 grandes poderes da língua. Primeiro, a língua tem o poder de direção. Lógico, tem o poder de direção, porque ele a coloca como freio e como leme. Quando nós lemos aqui, de 1 a 4, não é? Ele diz que, ora, todos nós tropeçamos algumas vezes, mas se nós pudermos refrear, será melhor antes de cair. Ele diz, se nós colocamos freio na boca dos cavalos, eles nos obedecem. Não é? Aí nós dirigimos o corpo inteiro. Mesma coisa com os navios. Aparentemente, lá na igreja, para quem Tiago estava escrevendo, queria ensinar, todo mundo queria ensinar e ser um líder espiritual. E Tiago teve que adverti-los da responsabilidade dessa posição. Ele diz aqui, no primeiro versículo, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. É possível que lá aqueles irmãos eles estivessem impressionados com a autoridade e o prestígio do ofício e esqueceram da tremenda responsabilidade da missão. Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa no púlpito e não sabemos o quanto demorou para ela chegar ali e do que ela vai ter que responder para Deus. Vai ser requerido dela, com muito rigor, o que ela andou ensinando. Aqueles que ensinam a palavra encaram o mais sério julgamento. Esse povo lá na igreja só estava achando bonito, dava ibope, né? Chama a atenção. Mestres devem usar a sua língua para compartilhar a verdade de Deus e tem que viver a verdade que eles pregam, senão, do contrário, a sua pregação é hipocrisia. Porém, os mestres não são os únicos tentados a pecar com a língua. Aqui, no versículo 2, você vê ele dizer, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos, não é só o mestre. E os pecados com a língua parecem ser cabeças da lista. Os pecados que cometemos com a língua, eles encabeçam a lista dos nossos tropeços. As palavras, elas nos levam a agir. Por isso, se eu sei controlar as minhas palavras, sei controlar o meu corpo, porque as minhas palavras me colocam na ação. Quando Tiago apresenta o leme e o seu pequeno tamanho, aqui no versículo 4, olhe bem. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ele mostra como 2 coisas tão pequenas exercem um tremendo poder, exatamente como a língua. Está vendo? Uma pequena rédea leva o jóquei
a controlar um cavalo grande e forte. A rédea é pequena, o cavalo é grande, ele é forte. Com certeza, o cavalo é maior do que o jockey. Com certeza, o cavalo é mais forte do que o jockey, mas, por causa da rédea, o jockey controla aquele animal enorme e forte. Nós vemos também o leme, que é tão pequeno, ele leva o piloto a controlar um imenso navio, um tremendo transatlântico, um leme, não é? Então, a língua é um membro tão pequeno no corpo, mas potente o suficiente para conduzir coisas muito grandes, nações. O pecado dentro de nós e as pressões de fora querem controlar nossa língua, mas ela deve estar sob controle, como a rédea e o leme. Ela tem que estar no controle, porque quando ela é mal usada, ela dá má direção. Quando a língua é controlada por Jesus Cristo, não tememos dizer coisas erradas. Lá em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, está escrito: a vida e a morte estão no poder da língua. Que coisa, né? A vida e a morte estão no poder da língua. Davi orou no Salmo 141, no versículo 3. Põe guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Davi sabia perfeitamente que o coração é a chave para a boa palavra, porque a palavra vem lá de dentro do coração, como nós vemos lá em Mateus, está escrito no capítulo 12, no versículo 34. A boca fala do que está cheio do coração. O coração. Quer dizer, da abundância do coração é que a boca fala. O que sai pela boca vem do coração. Quando Jesus reina no nosso coração, também reina na nossa boca. Pode ter certeza. Não sai nada da boca que não venha lá de dentro. Tanto a rédea quanto o leme, meus irmãos, têm a função de dirigir. A rédea, com a rédea na mão, o jockey leva o cavalo na direção que ele quiser. Com o leme na mão, o timoneiro leva a embarcação para onde ele quiser, porque ele dirige. A rédea e o leme tem a função de direção, o que significa que eles afetam outras vidas, porque eles dirigem, não é? Nós acabamos de ouvir falar tanto no Titanic, não é? Ou Titanic. Ele foi na direção do iceberg, dirigiu, o leme levou o navio na direção do iceberg, afetou todas as vidas e toda a história da navegação. Assim, nós precisamos lembrar que as palavras que dizemos ou que escrevemos afetam o destino de tantas pessoas. É como falar e indicar um caminho errado. Afeta. Afeta. Não devemos subestimar a direção que apontamos pelas palavras que dizemos ou pelo que deixamos de dizer. Fiquei sabendo de um senhor muito rico. Ele tinha um jatinho particular e ele costumava
de vez em quando tirar uns 3 dias, final de semana, botava a família dele toda dentro do jatinho particular e voava para uma ilha onde ele tinha uma fazenda. Nesse dia, pegou a família, botou dentro do jatinho, pediu o mapa do voo. Deram o mapa para ele, mas deram o mapa errado. Houve um engano. Ele voou, ele pilotou, e depois do tempo, ele viu que devia estar já sobrevoando a fazenda, mas ele só via água. Ele se comunicou com a torre de comando e disse para eles: olha, eu estou pilotando há 25 minutos e eu não consigo ver o meu ponto de chegada. Disseram para ele: não, mas o seu mapa de voo está aqui em cima da mesa. Não, eu estou seguindo. Resultado, já se sabe. Não tinha combustível suficiente para retornar. E ele e a família toda acabaram mortos dentro do mar. Por quê? Direção errada. Jesus falou com a mulher à beira do poço, lá em João 4, e a vida de tantos samaritanos foi afetada. Por quê? Porque Jesus falou. A orientação veio da língua dele, veio da palavra dele. Entendeu? Então, porque ele falou, a vida dos samaritanos foi afetada para o bem. Pedro falou no dia de Pentecostes e 3.000 almas foram salvas em Jesus Cristo. Você lê esse fato lá em Atos, no capítulo 2. Em abril de 1855, Edward Kimball foi a Boston e conduziu Moody a Cristo. E assim milhares e milhares continuaram a ser salvos. Por quê? Porque houve quem falasse e o outro falou, e assim nós vemos que a língua tem o poder de levar outras pessoas a fazerem escolhas certas. É tão aconselhável estudarmos o livro de Provérbios e meditarmos sobre a fala, porque Provérbios nos ensina muito sobre a fala, sobre o que devemos dizer, sobre o que devemos ouvir. Lá em Provérbios 5, no versículo 3, a Bíblia diz assim: os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e suas palavras são mais suaves que o azeite. Versículo 4. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Está vendo? Palavras. Palavras. No Provérbios, lá em Provérbios 12, no versículo 22, está escrito assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, porque a língua torce, mente, e isso é abominação diante de Deus. Lá no capítulo 15 do livro de Provérbios, no versículo 1, está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Palavras. Provérbios 10, versículo 19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. É sim, meus irmãos. Nós precisamos pensar muito como estamos usando esse dom da expressão verbal. Precisamos pensar muito
antes de abrirmos a nossa boca. A língua é como a rédea na mão do hóquei, é como o leme na mão do timoneiro. Tem o poder para dirigir. Mas a língua também tem o poder para destruir. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 8 agora. Versículo 5 ao versículo 8. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olhe, essa é uma palavra muito forte. Um incêndio, ele começa com apenas uma fagulha, uma bagana de cigarro acesa, ela pode começar um grande incêndio. Um fósforo, um incêndio começa com um fósforo e cresce ao ponto de destruir uma cidade inteira. Nossas palavras podem incendiar, meus irmãos. Quando nós lemos aqui o que está escrito em Provérbios 26, e eu vou ler para os irmãos, Provérbios 26, porque é muito bom, de 22 a 28, Provérbios 26, de 22 a 28, está escrito: as palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Lábios são amorosos, mas o coração é maligno. Versículo 24. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Está vendo? Nós, quando lemos isso aqui, pensamos, por que será que a Bíblia se preocupa tanto em nos ensinar e nos chamar a atenção para o que dizemos? O fogo não apenas começa pequeno e cresce, mas ele cria calor e ele destrói. Não é o fato do fogo crescer, é a destruição que ele vai causar. O fogo causa sofrimento,
E assim podem ser as palavras. E o fogo, ele vai muito rápido. Eu me lembro de uma vez, lá no Morro Dona Marta, que um senhor botou uma panela de pressão no fogo e ele foi beber uma cerveja e esqueceu e pegou fogo o barraco dele e mais 80 barracos. 80, assim, rapidinho. Fogo, não é? O fogo causa sofrimento. As palavras podem causar muito sofrimento. Uma das dores que Jesus teve que enfrentar aqui na Terra foi o modo como seus inimigos diziam palavras contra ele, não é? Nós vemos lá em Mateus 11, ali, versículo 19, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. É o que diziam para ele. Quando ele operava milagres, dizia que era pelo poder de Satanás. E mesmo quando ele estava morrendo, as palavras dos inimigos vinham a ele como setas de fogo e dor. Quando nós vamos a Israel, nós vemos a montanha onde Jesus Cristo foi crucificado, se chama Calvário, porque é a montanha da caveira. Aquela rocha foi carcomida, foi desgastada em forma de uma caveira. É uma montanha que tem ali. Então, por isso, aquela rocha, aquela montanha, passou a se chamar a Montanha da Caveira e se chamou Calvário. Era uma montanha que ficava na entrada de Jerusalém, ali perto. E o caminho para entrar em Jerusalém era exatamente no sopé daquela montanha. Todas as pessoas que vinham para Jerusalém passavam ali em frente. Então, todo mundo conhecia a montanha do Calvário. Quando penduraram Jesus lá na cruz, penduraram com mais 2 outros homens. As pessoas que passavam aqui embaixo, que iam entrando na cidade, dia de sexta-feira, naquela sexta-feira, eles gritavam impropérios para Jesus. Jesus agonizando na cruz e recebendo as ofensas. Eles gritavam, aí, você não disse que era filho de Deus? E onde já se viu que você está aí? E davam gargalhada. Você pensa o quanto ele sofreu por causa das línguas. O fogo se alastra, meus irmãos, e quanto mais combustível, pior. E eu não sei se você já observou que quando uma pessoa começa a falar, outras querem falar também. Vem mais combustível. Aqui, em Tiago 3, no versículo 6, está escrito assim, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas, ela mesma pelo inferno. Olha, o tempo não corrige os pecados da língua. Ah, não. O tempo não corrige. Podemos confessar e nos arrepender, mas o que foi incendiado está pronto. Eu me lembro
de uma situação que aconteceu no norte do Brasil. No norte do Brasil. Uma moça, filha de uma viúva, ela estava namorando um rapaz que veio do sul e o rapaz trabalhava, foi transferido por uma agência bancária. Uma moça da igreja, uma moça direita, uma família maravilhosa, uma moça linda. Um dia, na frente da casa dela, do lixo da casa dela, apareceu um embrulho e, quando o lixeiro foi pegar, tinha um aborto ali, na frente da casa dela, na lixeira da casa dela. Lógico que as línguas começaram a pegar fogo e disseram que era da moça, que a moça tinha feito aborto. Disseram isso, que a moça tinha feito aborto. O famoso noivo, por causa disso, se livrou do caso dizendo: não fui eu nunca dormi com ela deve ter dormido com outro homem. Bem, uma língua com a outra, o negócio se incendiou de tal maneira, a moça cometeu suicídio. A moça. Depois de 4 dias, a vizinha do fundo começou a passar mal e ter febre, estava com uma infecção. Foi ela que fez o aborto, botou no lixo da casa da frente, e quando ela viu o circo pegar fogo, ela ficou quieta, ela fechou a boca. E você viu como a cidade toda ficou sabendo, numa época que não tinha celular, não tinha internet. Você está vendo? E agora, como é que se corrige isso? Quem vai restituir a vida da moça? Como é que se faz? O tempo não corrige os pecados da língua. Eu sei de uma história de alguém que foi se confessar e confessou o pecado de língua, de falso testemunho que levantou de alguém. E o padre ela disse para o padre: qual é a minha penitência? Ele disse: você vai comprar um travesseiro de pena e vai trazer aqui para mim. Ela foi na rua, comprou o travesseiro de pena e trouxe para ele. Ele disse: agora você vai subir lá no campanário e na hora que estiver dando o vento, você abre esse travesseiro e você solta essas penas todinhas, depois volta aqui. Ela foi, estava soprando vento, ela soprou, soltou as penas. Ela voltou para ele e o padre disse: agora você vai lá e você vai apanhar as penas, uma por uma, para botar dentro do travesseiro. Essa é a sua penitência, porque é impossível. Então, isso é só um exemplo para mostrar. O tempo não corrige os pecados da língua. Podemos confessar e devemos nos arrepender, mas o que foi incendiado já está incendiado. Não é? Está pronto. Nossas palavras quebram corações, meus irmãos. Nossas palavras arruinam reputações. Podem também enviar pessoas para o inferno. Por isso, nós devemos dar mais atenção às palavras. Olha o que está escrito em Colossenses 4, no versículo 6. As vossas palavras
sejam sempre, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A língua não é apenas como fogo, mas também como uma fera, animal perigoso. Ela é inquieta, ela não para e é indomável. Procura sua vítima, pensa, olha, prepara, ataca e mata. É desse jeito. Algumas feras são venenosas e a língua também é venenosa. Quantas vezes acontece de uma pessoa maliciosa injetar um pouco de veneno em meio de uma conversa, e então o assunto vai crescendo e vai se degenerando até atingir a pessoa certa? Paulo diz: e não haja entre vós raiz de amargura que, brotando, possa contaminar a muitos. Tiago nos diz que os animais podem ser domesticados. Quando queremos domesticar um animal, procuramos um especialista, não um destruidor. Não é? Quando controlamos fogo, nós geramos energia. A língua não pode ser domesticada por homens, a língua só pode ser domesticada por Deus. Nossa língua precisa não ser posta em chamas pelo inferno, como está escrito aqui no versículo 6. Como os discípulos lá em Pentecostes, ela deve receber o fogo do céu. Se o nosso coração está cheio de maldade, Satanás traz o fogo dele e do coração vem pela língua. O que está no coração vem através da língua, a maldade, pois a boca fala do que está cheio o coração. Agora, vamos ver o poder do prazer que vem da língua. Eu vou ler de versículo 9 até o versículo 12. Versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Está vendo? Vamos ver aqui. A fonte provê água fresca que precisamos para nos manter vivos. Eu gostaria de lembrar para os irmãos Provérbios 18. Lá no versículo 4 está escrito: águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Quando nós olhamos no capítulo 10 de Provérbios, versículo 11 nos ensina o seguinte: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Quem é que mora na boca do perverso? A língua. Aqui mesmo, no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 14,
Está escrito assim: o ensino do sábio é fonte de vida para que se evitem laços de morte. Esses versículos, eles ensinam para nós a importância da palavra que sai da nossa boca. A água é dádiva para a vida. E também nossas palavras são dádivas para a vida. Se nós olharmos o valor da palavra, se nós pensarmos que Jesus Cristo é a palavra de Deus, olha o que João diz. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele, o verbo, a palavra, estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra e sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Porque a vida está na palavra. E a vida é a luz dos homens. E quando a luz da palavra resplandece nas trevas, as trevas se dissipam. Nós precisamos olhar que no início da criação era só caos. A Bíblia diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha como era a terra. A Bíblia diz em Gênesis. A terra era sem forma, era vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, mas lá embaixo era o caos. Qual foi o remédio para o caos? Deus disse, haja luz, pronto vem a palavra. E o caos vai embora e começa a criação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela é gerada no coração de Deus. Então, como o coração de Deus é puro, é santo, é perfeito, a palavra que sai é pura, é santa, é perfeita. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando nós vemos a importância da palavra que sai da nossa boca, por que tudo que sai da boca de Deus é vida e é necessário? Porque vem do coração de Deus. A água é dádiva para a vida. As nossas palavras devem ser dádiva para a vida. Quando a água jorra sem controle, meus irmãos, ela traz destruição, assim como as palavras. Tem pessoas que não se controlam, que dizem, que falam, saem e ainda dizem assim, eu sou colérico, eu tenho pavio curto. Insensato. A língua é também causadora de prazer, como uma árvore. Olha que figura linda que Tiago vai usar. Uma árvore, ela ajuda a segurar o solo, provê sombra, provê beleza e ainda produz fruto. Que maravilha! Nossas palavras devem ajudar na proteção e encorajamento para os peregrinos na terra e ainda alimentar almas famintas e sedentas. Meus irmãos, todos nós aqui na terra somos peregrinos. Deus diz, toda a terra é minha, vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. E todo peregrino precisa de abrigo, precisa de orientação, precisa de direção, precisa de água para beber. Quando pensamos numa árvore, vemos a importância da raiz na árvore. Se suas raízes não são profundas,
ela não estará segura contra as tempestades. Assim também nós, se não estamos firmemente enraizados no Senhor, teremos problemas, porque nossas palavras não serão produzidas pela seiva que Ele envia. A Bíblia diz, lá em Colossenses, que nós precisamos estar enraizados nele, para que dele nós possamos tirar a seiva para a nossa vida. Uma razão pela qual Jesus estava sempre pronto para dizer a coisa certa, na hora certa, era a sua comunhão com o Pai, o qual ele ouvia continuamente. Veja o que está escrito em Isaías 50, no versículo 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Quando chegamos ao Novo Testamento e vemos o que está escrito em Marcos 1, 35, olha o que está escrito lá. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu Jesus, foi para um lugar deserto e ali orava. Se nós queremos línguas que produzam prazer, então precisamos nos encontrar com o Senhor a cada dia e aprender dele. Precisamos adquirir nossas raízes espirituais profundas na palavra de Deus. Devemos orar, meditar e permitir que o Espírito de Deus nos encha com amor e verdade nos nossos corações, porque o coração é a fonte para as nossas palavras. Tiago ainda nos adverte: uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água, assim como uma árvore não pode produzir 2 tipos de fruto. Olha só, esperamos sempre que a fonte jorre água para beber e que a figueira sempre produza figos, assim como a mangueira sempre produzirá mangas. A natureza reproduz segundo a sua espécie. Se a língua é inconsistente, algo está radicalmente errado com o coração. Eu ouvi outro dia uma mulher dizer: mas na hora eu esqueci que eu sou crente. E disse todo tipo de impropérios no supermercado. Porque uma pessoa, ela estava botando compra no carrinho dela, e uma pessoa veio e pegou compra do carrinho dela, que já estava ali. Então, ela se aborreceu e mostrou que o coração dela não estava convertido. Disse horrores, esbravejou, deu um escândalo. Eu fiquei com vergonha de estar ali, mas eu nem sabia que ela era crente. Só que, quando ela me viu, ela ficou sem jeito e disse: irmã, desculpe, mas tem coisas que eu não aguento. Tem coisas que não dá. Veja, eu estou aqui com pressa. Aí se desculpou tudo, mas eu já tinha visto a qualidade de coração que ela tem. Aquilo jorrou por causa do coração. A fonte é o coração. A fonte. Existem 2 coisas que eu queria ver aqui. Quando Jesus Cristo fala
com a mulher samaritana, ele fala ao lado de um poço. A mulher tinha água do poço. Jesus Cristo diz: a água que eu te der formar em ti uma fonte para jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, aqui tem uma diferença: o poço e a fonte. O poço, ele seca. Quantos poços secos por aí nós temos no verão? Mas a fonte é inesgotável. O coração é a nossa fonte. É de lá que procede todo mau desígnio ou bom desígnio, porque se o coração estiver convertido, ele não vai produzir maldade na hora certa. Se a língua é inconsistente, com certeza tem algo radicalmente errado, não é com a língua, é com o coração. A língua que bendiz a Deus e amaldiçoa pessoas feitas à sua imagem e semelhança, está desesperadamente precisando de medicamento. Quantas vezes nós vemos pessoas desejando o mal? Pessoas só abrem a boca para criticar. É tão difícil conversar com pessoas que se sentem politizadas. Eu tenho outro termo para politizadas: mundanas. Porque só pensam no mal, só na crítica, só olham o lado errado. Nós sabemos que se amaldiçoam a Deus, amaldiçoam pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, essa alma está precisando de medicamento. O problema está no coração. O coração não está convertido. Só seremos como fonte e árvores que produzem para alegria e para bem-aventurança quando enchermos os nossos corações da palavra de Deus e clamarmos por ajuda ao Espírito Santo. Você, sozinho, não faz isso. Ninguém pode fazer isso sozinho. Nós precisamos baixar a nossa serviço e saber que nós precisamos da palavra e do Espírito. Antes de tudo, precisamos olhar pelas pessoas. Mas antes de falar de Deus para uma pessoa, nós precisamos falar daquela pessoa para Deus. Então, nós vamos procurar um maior controle e análise dos termos que usamos, do tom de voz e, principalmente, nós precisamos estar certos de que aquilo que a pessoa vai ouvir de nós será uma bênção para ela. A fonte de água doce é refrescante e sacia a sede. A árvore frutífera produzirá o fruto segundo a sua natureza. Nós temos uma nova natureza. Então, nós precisamos procurar produzir de acordo com a nova natureza que nós recebemos. A nova natureza que nós recebemos é de Jesus, não é de Adão. No primeiro Adão, nós tivemos a natureza totalmente deturpada, mas no segundo Adão, que é Jesus, temos a natureza divina. Então, precisamos pensar da onde tem vindo tantas palavras malignas na nossa boca. Precisamos começar a olhar, a pensar no que o apóstolo está ensinando nesse capítulo 3. Nós vamos ficar hoje
até o versículo 12. Então, na próxima terça-feira, nós vamos ver do versículo 13 ao 18 e terminaremos mais um capítulo de Tiago. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Amém. Obrigado, Mandimeia. Só podia orar por nós, Mandimeia, para a gente terminar? Pois não, com o maior prazer. Por favor. Senhor Deus, nosso Pai, nós temos aprendido tanto, Senhor, pela maestria do nosso irmão Tiago, Senhor, que há 2000 anos escreveu essa carta sobre amadurecimento na fé. Te agradecemos, Senhor, pelo que já aprendemos sobre a paciência na tribulação e sobre praticar a verdade. Mas agora nós vamos ver, nós temos aprendido sobre o poder que temos sobre a nossa língua. Te pedimos perdão, Senhor, porque temos usado a nossa língua irresponsavelmente. Dizemos qualquer palavra, repetimos o que os ímpios dizem. Gostamos de ler as fofocas maliciosas da mídia e transmitir aquilo que ofende. Temos ofendido o governo, mas a Bíblia diz que o nosso dever para com o governo é orar pelos nossos governantes. Mas nós temos ofendido e nos sentimos certos em fazer isso. A sua palavra diz que é para orar por eles e nunca criticar negativamente. Pedimos perdão, Senhor, porque nós temos buscado do Teu Espírito o controle sobre as nossas palavras. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser mais atentos ao que temos falado, ao que temos repetido, e que o Senhor, pelo seu poder, nos ensine a pensar antes de falar. Porque o Senhor nos ensina nesta carta a sermos prontos para ouvir, mas tardios para falar. Dá que tenhamos controle sobre a nossa língua, que possamos pensar se aquilo que vai ser dito é certo, é bom e é para a tua glória. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse estudo, pela tua palavra, pelo que tu tens nos ensinado. Em nome de Jesus. Amém.